Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical, quarto trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, que tem como título Davi é ungido rei. A lição de número 7 é a lição do dia 17 de novembro de 2019. Estamos estudando durante todo esse trimestre com a revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Estamos estudando sobre o governo de Deus em mãos humanas, a liderança do povo de Deus através dos livros de 1º e 2º Samuel. Temos aprendido lições magníficas com essas lições, com esses estudos, com estas aulas, temos aprendido lições magníficas através dos comentários muito bem feitos, bíblica e teologicamente, pelo pastor Osiel Gomes. Vamos então à nossa 7ª aula, Davi é ungido rei. Como você já sabe, nós fazemos aqui a leitura do texto áureo, da verdade prática, do ponto central da lição, a leitura bíblica em classe, tratamos desses aspectos iniciais aqui da nossa lição de escola dominical, que são muito importantes, porque não obstante aqui na Academia de Pregadores nós objetivarmos, darmos um subsídio para os professores de escola dominical, nós queremos também que você entenda a mensagem da palavra de Deus ao seu coração, e isto é fundamental para nós. Vamos então ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 13, que nos diz o seguinte: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Que eu quero destacar isso aqui, ungiu-o no meio dos seus irmãos. Isso é algo importante para nós e relevante, trataremos daqui a pouco sobre isso. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Verdade prática da nossa lição. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. A unção é um chamado específico de Deus. É uma separação para um chamado específico. E aqui, como nos diz a verdade prática, o propósito da unção é capacitar o obreiro. A unção de Deus nos capacita para vencer os gigantes. A gente tem um jargão no meio evangélico, muito comum, muito próprio e verdadeiro, que a unção faz a diferença. E a unção de Deus realmente faz a diferença na nossa vida. Sem dúvida, nós incentivamos isso aqui na Academia de Pregadores, o estudo teológico da Palavra de Deus, conhecer a plataforma da Academia de Pregadores, a plataforma digital, a nova plataforma, diga-se de passagem, não é? A nossa nova plataforma digital com acesso mais fácil, muito mais rápido. Foi um investimento pesado que a Academia de Pregadores fez, e essa nova plataforma, ela oferece a todos os nossos alunos um arcabouço de cursos, uma gama, um conjunto de cursos muito grande, para que você realmente seja cada vez mais aperfeiçoado, bíblica e teologicamente falando. Mas a unção de Deus, a unção de Deus, ela nos capacita de forma diferente. Sem dúvida, o conhecimento, o aprendizado nos capacita para falar com autoridade, para falar com propriedade daquilo que nós estudamos. Mas a unção de Deus nos capacita, ela capacita o obreiro a desempenhar a obra de Deus com autoridade, e com autoridade vencer os gigantes. Ponto central da nossa lição. A unção capacita o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Não se pode desempenhar a obra de Deus sem a unção. A unção, ela dá essa capacidade. Nós sabemos que nós vivemos um novo tempo, uma nova geração de igreja, onde nós precisamos realmente de conhecimento bíblico, teológico, mas a unção de Deus nos dá uma capacidade sobrenatural.
para desempenhar esta obra. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral da nossa lição: conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Este é o propósito da unção. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a unção de Davi como rei, e nós vamos gastar um tempo nisso aqui, mostrando o que nós temos a aprender com essa unção de Davi. Segundo, delinear a virtude de serviço do rei Davi. Vamos mostrar esta virtude de serviço do rei Davi. Diga-se de passagem, Davi foi o rei que mais serviu ao povo. Por isso foi o rei mais amado pelo povo, o homem segundo o coração de Deus, mas o rei que mais serviu ao povo. Davi tinha esta consciência de que ele fora chamado por Deus para servir ao seu povo. E terceiro, retratar Davi como o guerreiro. Eu falo que Davi é um paradoxo, né? Quem pensar no homem como Davi, músico, com uma sensibilidade musical muito grande, um salmista maravilhoso, a Bíblia o chama de mavioso salmista de Israel. A gente pensa neste homem, a gente não consegue imaginar Davi um músico fenomenal, e a gente sabe que quem é músico tem essa sensibilidade para a arte muito mais aguçada, mas Davi também um guerreiro forte, um guerreiro que sabe manejar a espada. Mas esse é Davi, o homem chamado por Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Nós tratamos na aula passada que Samuel beijou Saul, mostrando empatia por ele. E agora Deus está falando com Samuel: olha, você está tendo pena de Saul, e eu já o rejeitei. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Fazendo um paralelo entre a unção de Saul e a unção de Davi, eu acho isso interessante, né? Não vou entrar muito nesse contexto, porque não vem ao caso agora. Mas permita-me fazer um paralelo entre essa unção de Davi e a unção de Saul. Veja algo interessante. A unção de Saul. Saul vai até Samuel. E Deus fala: ó, eu vou te enviar. Então Saul sai de casa. Eu falo que pela sua soberania, Deus operou naquela situação das jumentas se perderem, e ele procura as jumentas, não encontra, e ele vai até Samuel. Ou seja, Saul vai a Deus para ser ungido. Com Davi é diferente. Não é Davi que vai, é Deus que vai a Saul. É Deus que vai a Davi, aliás. É Deus que busca Davi. É Deus que encontra Davi. E Deus fala isso com Davi: eu te encontrei atrás do rebanho, ou atrás da malhada, pastoreando o rebanho. Como é bom quando Deus procura. E a Bíblia diz isso, que Deus olha para a terra e procura. Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. E há esse paralelo interessante, essa diferença interessante, né, teologicamente falando, em relação a Saul. Saul vai até Samuel para ser ungido, mas Samuel vai até Davi para que Davi seja ungido como rei. E Samuel tem medo de ir, e Deus vai dar a estratégia correta para Samuel. Deus é um Deus de estratégia. Mas vamos ao texto da palavra de Deus. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Olha, Samuel conhecia quem era o rei Saul, né? O ciúme de Saul. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Veja que coisa linda. Ungir-me-ás, ou seja, você vai ungir para mim. Deus está dizendo para Samuel: você vai ungir quem eu te disser, porque você vai ungir para mim. Eu disse na primeira lição que os reis eram escolhidos por Deus, mas ungidos pelo profeta. Então Deus está escolhendo um rei para ele.
Então ele diz, você vai ungir para mim, ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Esta é a visão de Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Rejeitado para reinar. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. Olha, Jessé sabia que na cultura judaica o menor não tinha relevância, ele não tinha nem condição de ir para o exército ainda. Como poderia ser ele? Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. É como se Samuel estivesse querendo dizer para Jessé o seguinte, Deus me disse que na tua casa tem um rei. Se todos os seus filhos aqui já passaram e ainda falta só esse que é o menor, então ninguém vai se assentar à mesa. Na verdade, quando Samuel toma essa atitude, mesmo antes de ungir mesmo antes de ungir Davi como rei, Samuel já está reconhecendo a honra de Davi. Nas entrelinhas do texto é isso que ele está dizendo. Se falta ele, é ele o rei. E enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Então, mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Ou seja, há um decreto de Deus aqui. Há uma convicção de Samuel. Deus disse, levanta e unge-o, porque este mesmo é. Deus não deixa dúvidas. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Desde aquele dia em diante, tem uma versão da Bíblia que diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e nunca mais o deixou. Isso é algo inédito no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas, elas faziam coisas magníficas e o Espírito do Senhor as deixava. Com Davi não, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e nunca mais o deixou. Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, vejamos o que o pastor Osiel Gomes nos propõe. Ele diz o seguinte, nesta lição, veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. Mas no final nós falaremos sobre isso, mas eu sempre afirmo que a unção de Davi nos ensina algo magnífico. A unção de Davi nos ensina que a unção de Deus é progressiva. A unção de Deus é progressiva. Nós tratamos disso mais ao final da lição. Por ora, vale você
interiorizar este pensamento bíblico-teológico. A unção de Deus é progressiva. Primeiro ponto, Davi, o rei ungido. Primeiro parágrafo, significado e propósito da unção. O nosso comentarista coloca aqui, quanto à palavra, ele coloca aqui algumas palavras, né, para unção, que é suk e machá. Suk aponta para unção com óleo sobre o corpo e a cabeça de um convidado, que era uma prática cultural do judeu. Quando ele recebia alguém na sua casa, um convidado especial, ele ungia a cabeça da pessoa. E machá, que traz a ideia de cobrir ou untar. Dela deriva o termo, o substantivo machiá. Dela deriva o substantivo machiá, de onde vem a palavra Messias. Então, esta é a característica desta unção, desta escolha de Deus. Ou seja, Davi é ungido, é o machá de Deus, é o Messias de Deus, o ungido de Deus. O Messias aqui é um líder, o Messias esperado por Israel, é um líder político da linhagem de Davi que vem para reinar sobre Israel. Continuando ainda dentro desta visão deste primeiro parágrafo, nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para um serviço a Deus, tornando-se assim intocável. Eu disse que o nosso chamado não nos torna intocáveis. O que eu deixei entender naquele momento? Que não nos torna intocáveis no trato de Deus conosco. Deus vai tratar conosco. Isso não quer dizer que nós somos chamados por Deus e somos intocáveis. Quando o nosso comentarista, ele coloca numa outra visão aqui, eu concordo com ele, que a unção nos torna intocáveis diante dos homens. Ou seja, ninguém pode tocar naquele que foi ungido por Deus. Nós vemos isso, eu já citei em aulas anteriores, que Saul foi ungido por Deus. E Davi respeita esta unção, ou seja, a unção tornou Saul intocável. Só Deus podia tratar com ele, só Deus podia tocar nele de verdade. E foi o que Deus fez. Então isso é o significado e o propósito da unção. O simbolismo da unção, conforme nos apresenta o nosso comentarista, como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo. Então, a unção de Deus no Antigo Testamento, ela é simbolizada no Novo Testamento como o derramamento do Espírito Santo. Esta autoridade que a igreja recebe. Por que esta unção simboliza esse derramamento do Espírito Santo? Porque no dia de Pentecostes, e Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, no dia de Pentecostes, eles receberam uma capacitação especial para desenvolvimento da obra de Deus, para a evangelização do mundo, especificamente falando. Então, esse derramamento do Espírito Santo é um sinal da unção. A unção é simbolizada por esse derramamento do Espírito Santo. Nós tratamos aqui, na verdade prática, que a unção capacita o obreiro a desenvolver a obra de Deus. O Espírito Santo derramado sobre a nossa vida potencializa a nossa atividade ministerial, ou seja, nos capacita para desenvolvermos a obra de Deus. É nesse aspecto que a unção é simbolizada pelo derramamento do Espírito Santo. Vamos ao terceiro parágrafo da nossa lição. A unção sobre Davi. A unção de Deus sobre Davi. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus. Quando Deus fala com Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, nós percebemos que Deus está não chamando a atenção, mas despertando Samuel
Porque Deus não tinha falado nada com Samuel ainda. Samuel não tinha desobedecido uma ordem divina, mas Deus está despertando Samuel, ou seja, Deus está dizendo para Samuel: eu sei que você gosta de Saul, eu sei que você tem afeição a ele, mas eu já o rejeitei. Samuel prefere obedecer à vontade de Deus. Samuel prefere se submeter à vontade de Deus. E Samuel também teve uma grande proximidade de Davi, não é? Davi, ao fugir de Saul, ele se refugiou onde Samuel estava. Então Samuel o profeta estava no querer de Deus. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. A prova disso é que Samuel fala com Saul de forma dura quando Deus o rejeita. E Saul pede a Samuel que voltasse com ele, e Samuel não volta, porque ele estava no querer de Deus. Davi foi ungido em meio aos seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou dele, concedendo-lhe sabedoria, concedendo sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Então, o Espírito de Deus se apodera de Davi e capacita Davi para que ele pudesse exercer todo o seu propósito dentro daquilo que era o seu chamado. Então, a unção de Davi destaca, primeiro, esse sentimento que Samuel tinha por Saul, mas Samuel se submete à vontade de Deus, e a unção de Davi, no meio dos seus irmãos, o prepara. O Espírito de Deus se apodera dele, e a partir daí concede-lhe sabedoria, poder e orientação para que ele pudesse cumprir todos os seus propósitos. Segundo ponto da nossa lição. Davi, o rei que era servo. Isto aqui é magnífico, né? Davi, o rei que serviu, a sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte com Saul, local onde os planos divinos seriam executados. Percebam que Davi já tinha sido ungido rei dentro da sua casa, na presença dos seus irmãos, e o seu pai de repente o chama e diz: vai lá no campo de batalha levar queijo para os seus irmãos. Eu vou falar, como eu já disse aqui na aula anterior, vou falar como se fosse eu, para não colocar a culpa sobre ninguém. Talvez se fosse eu diria: não, papai, peraí, o senhor está me confundindo, hein? Só esqueceu que eu fui ungido rei de Israel? O que eu vou fazer lá? Só acha que eu vou ser servo dos meus irmãos? Não, eu vou ser rei de Israel. A minha função agora é diferente, o meu negócio agora é outro. Davi se importava em servir. Ele foi ungido rei de Israel, mas ele voltou para trás do rebanho. Ele voltou a pastorear ovelhas. Nós vamos observar que depois, quando Davi começou a tocar a harpa para expulsar o espírito mal de Saul, a Bíblia diz que ele ia, executava o instrumento, o espírito mal saía de Saul, mas ele voltava para trás do rebanho. Davi não era envaidecido, ele não deixou isso crescer em seu coração. Ele é chamado por Deus, mas ele está servindo. Atos capítulo 13, versículo 36, o escritor diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. O escritor deixa claro que Davi entendeu que ele fora chamado para servir. Como eu já disse na aula anterior, ele foi o rei que mais serviu o seu povo, que mais serviu Israel. É por isso que os homens eram voltados para Davi, davam a sua vida em favor de Davi, porque Davi realmente era o rei que servia o povo de Deus.
Segundo parágrafo deste segundo ponto, o Espírito do Senhor se retira de Saul. A Bíblia deixa claro que por causa dos pecados de Saul, o Espírito de Deus se afastou de Saul e houve uma permissão de Deus, por permissão expressa do Senhor, né? O espírito mau se apoderou de Saul e o atormentava. E a Bíblia diz depois que Davi executava a harpa e o espírito mau saía de Saul. Então, o Espírito do Senhor estava sobre Saul. E isso impedia com que qualquer espírito mau viesse atormentá-lo. Mas a partir do momento que o espírito mau que o Espírito do Senhor deixa Saul, o espírito mau, que tem a permissão de Deus, a Bíblia fala que o espírito mau, tem uma versão que diz da parte do Senhor, porque Deus permitiu isto, vem atormentar a vida de Saul. Queridos, nós aprendemos como é trágico quando um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, é rejeitado por Deus, não se arrepende, continua no caminho do mal. Como é trágico quando essas coisas acontecem. Porque agora ele é o homem que foi ungido por Deus, mas está rejeitado por Deus. Se a unção de Deus o capacitava e o Espírito de Deus sobre ele impedia qualquer ação dos espíritos malignos, a partir do momento que ele perde essa unção e que o Espírito de Deus sai de sobre a vida dele, ele está agora à mercê dos espíritos malignos e vão atormentá-lo. Saul perde totalmente o equilíbrio, perde totalmente o domínio, ele não se arrepende, o que é pior, ele deveria se arrepender, clamar pela misericórdia de Deus, com certeza ele não voltaria como rei, porque Deus já o tinha rejeitado como rei, mas ele seria recebido por Deus como pessoa, mas Saul se insubordina contra Deus e acredita que buscou a Deus, Deus não falou com ele, por sonho, por visão, por profeta, pelo Urim, pelo Tumim, e ele vai buscar a feiticeira de Endor. Ou seja, ele não respeita a autoridade de Deus. É como se dissesse, Deus não fala comigo, então tem alguém maior do que Deus que pode falar comigo. E ele vai buscar as feiticeiras. Aí ele é realmente, totalmente rejeitado por Deus e não tem mais escape para Saul. Vamos ao terceiro parágrafo deste segundo ponto. Deus levanta autoridades. Nós já falamos isso aqui em aulas anteriores e precisamos entender que a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E o Senhor Jesus é o dono dela. E ele tem responsabilidade com a sua igreja. E ele levanta autoridades para a sua igreja. Uma coisa que não podemos esquecer é que Deus pode levar crentes a grandes postos. É Deus que levanta e dá autoridades à sua igreja. É Deus que levanta e dá autoridade à sua igreja. Ele é o dono da igreja. Deus pode levar crentes a grandes postos. E uma coisa que eu aprendo com esse trágico exemplo de Saul, que é melhor ter unção e não ter trono, do que ter trono e não ter unção. Porque quem tem unção e não tem trono, o mesmo Deus que deu a unção o colocará no trono. Mas quem tem trono e não tem unção, o mesmo Deus que retirou a unção de sobre ele, o deporá do trono. Porque para assumir o trono é preciso ter unção. Porque o Deus que está assentado no trono é um Deus de santidade. E para sentar-se no trono entre os homens, representando o Deus de santidade, é preciso buscar a santidade de Deus. E a unção de Deus promove também a santidade de Deus na nossa vida. Então é melhor ter unção e não ter trono. Porque se temos unção e não temos trono, Deus é capaz, na hora certa, de nos dar o trono que Ele mesmo preparou. Terceiro ponto da nossa lição. Davi, o rei que era guerreiro. Primeiro parágrafo, o gigante Golias. Então, nós aprendemos com Davi
que ele aprende a guerrear antes mesmo de assumir o trono. Quando Davi está no campo de batalha, foi levar queijo para os seus irmãos, e ele viu o gigante Golias afrontando o povo de Deus, e ninguém se levantava para guerrear contra o gigante. Davi tem um sentimento de guerreiro. E o sentimento de guerreiro não é um sentimento de vingança, mas é um sentimento de indignação. Ele está vendo Golias afrontar e ninguém se levanta, e ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Veja que isso não é um sentimento de vingança, é um sentimento de cuidado pelas coisas de Deus, é um sentimento de indignação ao ver a obra de Deus sofrendo, que é um sentimento que deve permear o nosso coração. É um sentimento de guerreiro, um sentimento de valentia, não é um sentimento de briga, mas um sentimento de quem quer defender, de quem quer fazer aquilo que ninguém está fazendo. E Davi vai adiante para defender a obra de Deus, para defender aquilo que Deus quer que ele defenda. Então, ele é um guerreiro. Segundo parágrafo, Davi, ungido e cheio de fé. O nosso comentarista vai nos colocar que Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos dos homens, mas Deus usou esta impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel. Eu gostei muito desse comentário que o pastor Osiel Gomes colocou aqui, ó. Deus usou esta impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. Aquilo que a gente pensa ser a nossa deficiência é o que fará com que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo disse isto: o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na minha fraqueza. Davi era jovem, Saul tentou colocar suas armas sobre ele, e era uma honraria. O cara na batalha fala assim: hoje eu vou lutar com a armadura do rei, hoje eu vou lutar com as armas do rei. Isso era honroso. E ele tenta colocar sobre Davi. Davi não consegue nem caminhar, porque Davi não precisava das armas do rei para lutar. Davi precisava das suas próprias armas. Davi precisava da sua fé, e foi a fé de Davi que o levou a vencer. Veja que o texto bíblico nos diz que quando ele encontra Golias, Golias zomba dele. E ele diz: olha, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje Israel saberá que o Senhor não precisa de espadas para livrar, porque o Senhor é o Deus da guerra e ele sempre livra o seu povo. A fé de Davi diante das adversidades. Deus usou essa impossibilidade. Era impossível. Deus usa essas impossibilidades, né? As impossibilidades de Deus usa, eu chamo isso dos escândalos da fé. A fé produz esses escândalos, aquilo que é impossível, aquilo que ninguém acha que vai acontecer, Deus faz e cumpre verdadeiramente o seu propósito. Quando chamado por Saul, foi o que nós já tratamos aqui, quando chamado por Saul, Davi contou as suas experiências contra o urso e o leão. Ele contou as suas experiências contra o urso e o leão, que tentou tomar uma das ovelhas do seu pai. E ele lutou contra o urso e o leão para proteger as ovelhas do seu pai. Outra coisa que eu acho interessante aqui, é que aos olhos dos irmãos de Davi, ele estava no campo pastoreando o rebanho, só cuidando do rebanho. Era um serviço relegado aos mais fracos, só cuidando do rebanho. Mas aos olhos de Deus, ele estava preparando Davi ao enfrentar o urso e ao enfrentar o leão, para enfrentar o gigante que projetaria o seu nome como grande guerreiro de Israel. Então, nós precisamos aprender isso aqui. Talvez você está fazendo algo que é aparentemente simples e que as pessoas nem dão valor, mas é o que Deus está usando para te preparar para grandes feitos. Meus queridos, aprendamos uma coisa: Deus nos prepara em todo o tempo. Às vezes tem pessoas que estão desenvolvendo um trabalho na igreja que eles acreditam que é de só menos importância, que não é relevante. Eu nem sou pastor, eu nem sou presbítero, eu sou um anônimo. Calma!
No anonimato do campo, Deus está te preparando para te apresentar na hora certa como escolhido dele. Davi não tinha ideia disto. Para Davi, enfrentar o urso e o leão era só defender o rebanho. Para Deus, era um estágio na preparação para apresentar publicamente ao povo de Israel o rei que o próprio Deus já tinha escolhido. Então, se o seu trabalho é um trabalho simples, que você acha simples, se o seu trabalho na casa de Deus é um trabalho que você acha que não tem relevância, faça. Faça com carinho, faça com amor, faça no anonimato. Porque na hora certa, dentro do plano de Deus, Deus vai fazer frutificar o seu trabalho. Não se esqueça disso. Terceiro e último parágrafo da nossa lição. As armas do garoto. Davi atribuiu a vitória que obteve contra urso e leão a Deus. 1 Samuel 17 e 37, ele disse assim: o Senhor me livrou, o Senhor me deu vitória, o Senhor me livrou, me fez livrar a ovelha da garra do urso e das mãos do leão. Sendo assim, a sua base para lutar contra Golias também é a sua fé em Deus. Eu acho, outra coisa que eu acho interessante nessa história de Davi é que Davi tem uma história. Nós precisamos nos preocupar com isso, em construir a nossa história. Eu falo quando eu comecei a pregar lá na igreja da rua Silva Romero, no bairro Altinópolis. Foi lá que eu comecei a pregar, pregando nas favelas, na época, fazendo cultos, vendo as pessoas ajoelharem no meio da poeira, sem microfone. 3 cultos, às vezes a gente estava com um gosto de sangue na garganta no final de uma noite, depois de pregar 2, 3 vezes, pregações de 10, 15 minutos, a gente gritava. Mas é uma história que a gente construiu. Davi estava também construindo a história. Nós precisamos ensinar isso para os obreiros mais jovens hoje, que nós precisamos construir a nossa história. E através da construção da nossa história, Deus está nos treinando para grandes desafios. 4º parágrafo desse 3º ponto da lição. O contraste entre Davi e Golias. O contraste é nítido. Davi é criança, Golias um guerreiro. Golias tem diversas armas, inclusive o escudeiro, e Davi está armado com uma funda, um cajado e 5 pedras do ribeiro. Mas para Deus não importa. O que é importante é quem vai vencer. As armas que nós lutamos não são mais importantes do que o nome de quem nós lutamos. Ele não entraria nesse combate com os ideais de Golias. Golias queria manter a sua fama de grande guerreiro, um campeão de batalhas, mas para Davi não. O foco de Davi é outro. O foco de Davi é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, fazer com que Israel saiba que há um Deus que luta as guerras do seu povo. Eu acho magnífico quando Davi diz isso. E saberá hoje toda essa congregação que Deus salva o seu povo. Não com armas, mas Deus guerreia pelo seu povo. 2 considerações importantes a se fazer. Com Davi aprendemos que a unção é progressiva. Deixa eu fazer a segunda. Assim como Deus unge sacerdotes e profetas, Deus também unge reis. Se o sacerdote e o profeta, que são representantes de Deus, são ungidos por Deus, Deus também unge reis. Então, com Davi aprendemos que a unção de Deus, ela é progressiva. A unção progressiva. Davi foi ungido primeiro dentro da sua casa, na presença dos seus irmãos. Depois Davi foi ungido como rei de Hebrom e só depois como rei de Israel. A unção de Deus é progressiva. Nós precisamos entender isso. Tem gente que quer ser ungido como rei de todo Israel, não foi ungido nem dentro da sua casa primeiro. Eu já disse em aulas anteriores, isso não quer dizer que os irmãos têm que aceitar esta unção, mas isso quer dizer que eles têm que reconhecer. Samuel esteve na nossa casa, todos nós passamos diante dele, e Deus escolheu Davi. Depois foi ungido como rei de Hebrom e reinou sobre Hebrom, e depois como rei de todo Israel. Meu querido, eu sei que você já foi ungido por Deus, mas entenda que Deus ainda tem uma unção nova para você. A unção de Deus é progressiva.
porque a obra de Deus também é progressiva. Deus tem mais para a sua vida. Que a graça de Deus esteja sobre nós e que a unção de Deus faça a diferença na nossa vida. Que Deus te abençoe a sua casa e te prospere em tudo para a glória do nome de Jesus. Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.